Capítulo 33. A Igreja de Laodiceia. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor visitou-me novamente com grande misericórdia. Fiquei muito aflita durante uns meses. A doença tem me premido pesadamente. Faz anos me afligem o edema e doença do coração, que tem tido a tendência de deprimir meu humor e abater minha fé e animação. A mensagem à Laodiceia não foi recebida pelo povo de Deus em zeloso arrependimento, conforme eu esperava ver, e minha perplexidade foi muito grande. A doença parecia evoluir e pensei que morreria. Eu não desejava mais viver e, portanto, não era capaz de apegar minha fé e orar por minha recuperação. Frequentemente, quando eu me retirava para o descanso noturno, percebia que poderia morrer antes do amanhecer. Nesse estado, desmaiei à meia-noite. Os irmãos Andrews e Langborough vieram visitar-me e fervorosas súplicas foram dirigidas a Deus em meu favor. O abatimento e a grande opressão que sentia foram retirados de sobre meu dolorido coração e fui tomado em visão. Vi então as coisas que passo a apresentar. Vi que Satanás havia tentado levar-me ao desânimo e desespero, fazer-me desejar mais a morte do que a vida. Foi-me mostrado que não era a vontade de Deus que eu parasse de trabalhar e descesse à sepultura, porquanto os inimigos de nossa fé triunfariam e o coração dos filhos de Deus ficaria abatido. Vi que constantemente padeceria angústia de espírito e sofreria muito. Todavia, eu tinha a promessa de que os que me estavam ao redor haveriam de animar-me e ajudar-me, que minha coragem e forças não falhariam conquanto ferozmente atacada pelo diabo. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Mas Deus deu a mensagem em tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Essa terrível mensagem fará sua obra. Quando foi primeiramente apresentada, conduziu a um íntimo exame do coração. Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Mas, como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Como esta mensagem atingiu o coração, levou o povo à profunda humilhação diante de Deus. Os anjos foram enviados em todas as direções a fim de preparar os descrentes para receberem a verdade. A causa de Deus começou a crescer e seu povo estava ciente de sua posição. Se o conselho da testemunha verdadeira houvesse sido totalmente atendido, Deus teria atuado através de seu povo com grande poder. Entretanto, os esforços feitos desde que a mensagem começou a ser dada foram abençoados por Deus e muitas pessoas foram conduzidas do erro e trevas à alegria da verdade. Deus provará seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da sua boca em um momento. Disse o anjo: Deus está pesando seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípio e pela fé, e esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Atuou sobre os seus sentimentos e despertou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Deus lê o coração. Para que seu povo não se engane quanto a si mesmo, ele lhes dá tempo para que passe a emoção, e então os prova para ver se obedecem ao conselho da testemunha verdadeira. Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte.
A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas Deus os leva a outro ponto difícil. Recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles oportunidade de ver o que, em seu coração, está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixem-nos. E eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando dos anjos maus. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Deus prova seu povo neste ponto. Este é o lugar de preparação para aparecermos diante dele. Aqui, neste mundo, nos últimos dias, as pessoas revelarão que poder lhes afeta o coração e lhes controla as ações. Se for o poder da verdade divina, ele conduzirá as boas obras. Elevará o recebedor e o tornará nobre e generoso, como seu divino Senhor. Mas, se os anjos maus tomam conta do coração, isso será revelado de várias maneiras. O fruto será egoísmo, cobiça, orgulho e más paixões. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias capítulo 17, verso 9. Os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. É um temível fato que muitos estão se apoiando sobre falsas esperanças. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás, mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, eles não têm nada que dizer a respeito. Pensam que uma mera profissão da verdade os salvará. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles e eles com ele. Obterão divina força de Cristo então e crescerão nele, sendo capazes de dizer em santo triunfo: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Seria mais aceitável ao Senhor se os mornos professos de religião nunca houvessem feito a menção de seu nome. Eles são um contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço aos descrentes, e os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa de seu tortuoso caminho. Esses são uma maldição para a causa na pátria e no estrangeiro. Acercaram-se de Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Mateus capítulo 15, verso 8. Foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo seu caráter santo, peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Foi-me mostrado o antigo povo de Israel e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença! Que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. Nesses últimos dias, as modas são vergonhosas e indecentes. Acham-se registradas na profecia e foram primeiramente introduzidas por uma classe sobre a qual Satanás tem inteiro controle, os quais, havendo perdido todo o sentimento, sem qualquer convicção do Espírito de Deus, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza.
Efésios capítulo 4, verso 19. Se o professo povo de Deus não se houvesse afastado tanto dele, haveria agora marcante diferença entre seu vestuário e o do mundo. As toucas pequenas, expondo a face e a cabeça, mostram falta de modéstia. As saias balão são vergonhosas. Os habitantes da terra estão se tornando mais e mais corrompidos, e a linha de distinção entre eles e o Israel de Deus precisa ser mais clara, ou a maldição que cairá sobre os mundanos os atingirá também. Minha atenção foi chamada para as seguintes passagens escriturísticas. Disse o anjo: elas são para instruir o povo de Deus. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 5. Jovens e idosos, Deus os está provando agora. Vocês estão decidindo seu destino eterno. Seu orgulho e amor às modas do mundo, sua conversação vazia e insensata, seu egoísmo, estão todos postos na balança, e o peso do mal está temerariamente contra vocês. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Enquanto o mal está crescendo e lançando profundas raízes, a boa semente lançada no coração é sufocada, e logo a palavra dirigida contra a casa de Eli será repetida pelos anjos celestiais com respeito a vocês. Nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. 1 Samuel capítulo 3, verso 14. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 2 e Apocalipse capítulo 3, verso 15. O terceiro anjo está, passo a passo, guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo, eles serão provados. O plano de doação sistemática agrada a Deus. Foram-me apontados os dias dos apóstolos e vi que Deus introduzira seu plano pela descida do Espírito Santo e que, pelo dom de profecia, aconselharia seu povo com respeito ao método de doação. Todos tomavam parte dessa obra de repartir as coisas temporais com aqueles que lhes ministravam as coisas espirituais. Também foram ensinados de que as viúvas e os órfãos lhes requeriam a caridade. A religião pura e imaculada é definida: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Vi que isso não era meramente simpatizar com eles em sua aflição através de palavras confortadoras, mas ajudá-los, se necessário, com nossos meios. Rapazes e moças a quem Deus tem dado saúde podem receber grandes bênçãos ao ajudar as viúvas e os órfãos em suas tribulações. Vi que Deus exige dos jovens maior sacrifício pelo bem dos outros. Ele exige deles mais do que estão dispostos a dar. Se mantiverem incontaminados do mundo, se abandonarem as modas e reservarem aquilo que os amantes dos prazeres despendem em artigos inúteis para atender ao orgulho e dá-lo aos aflitos e sustentarem a causa, eles terão a aprovação daquele que disse: eu conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 19. A ordem no céu:
E Deus se agrada com os esforços de seu povo no sentido de agirem com método e ordem em sua obra sobre a terra. Vi que deveria haver ordem na Igreja de Deus e que é necessário método para transmitirem com sucesso a grande mensagem de misericórdia ao mundo. Deus está conduzindo o seu povo no plano de doação sistemática, e esse é um dos muitos pontos nos quais o Senhor está educando esse povo. Ponto este que contraria a alguns. Será para eles como o arrancar do braço ou do olho direito. Para outros, porém, será um grande auxílio. Para as pessoas nobres e generosas, os reclamos parecem muito pequenos, e elas não estão contentes por darem tão pouco. Alguns possuem grandes bens, e se eles os pouparem para fins caritativos, tal oferta lhes parecerá uma soma enorme. O coração egoísta apega-se firmemente a uma pequena oferta, como se fosse grande, e faz com que a ínfima quantia pareça enorme. Minha atenção foi dirigida aos tempos iniciais desta obra. Naquele tempo, alguns que amavam a verdade podiam com propriedade falar de sacrifícios. Davam muito para a causa de Deus a fim de que a verdade fosse levada a outros. Ajuntavam com antecedência tesouros no céu. Irmãos, vocês que receberam a verdade em período posterior e que possuem grandes bens, Deus os chamou para o campo, não simplesmente para que possam desfrutar da verdade, mas para que, com seus meios, auxiliem no avanço desta grande obra. E se vocês têm interesse nesta obra, nela se aventurarão, investirão algo para que outros possam ser salvos por seus esforços e receberão a recompensa final. Grandes sacrifícios foram feitos e muitas privações suportadas para colocar a verdade sob clara luz perante vocês. Agora Deus os chama para que, por sua vez, façam grandes esforços e sacrifícios visando pôr a verdade diante daqueles que estão em trevas. Deus exige isso. Vocês que professam crer na verdade, deixem que as obras testifiquem desse fato. A menos que a fé atue, é morta. Nada senão uma viva fé o salvará das pavorosas cenas que se acham justamente diante de vocês. Vi que é tempo de os que possuem grandes posses começarem a trabalhar com firmeza. É tempo de eles fazerem uma poupança, de acordo com a prosperidade que o Senhor lhes deu e dá. Nos dias dos apóstolos foram feitos planos para que alguns não ficassem isentos e outros sobrecarregados. Disposições foram aplicadas para que todos repartissem equitativamente as cargas da Igreja de Deus, de acordo com as suas variadas capacidades. Disse o anjo: o machado deve ser posto à raiz das árvores. Mateus capítulo 3, verso 10. Aqueles que, como Judas, põem o coração nos tesouros terrenos, lamentar-se-ão como ele o fez. Seu coração cobiçou o custoso unguento derramado sobre Jesus, mas ele procurou ocultar o egoísmo sob uma piedosa e conscienciosa preocupação pelos pobres. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João capítulo 12, verso 5. Ele desejou, na verdade, ter o perfume em suas mãos. Afinal, este não deveria ter sido desperdiçado com o Salvador. Queria utilizá-lo em proveito próprio, vendê-lo e ficar com o dinheiro. Ele valorizava seu senhor o suficiente para vendê-lo aos ímpios por umas poucas peças de prata. Como Judas fez dos pobres um pretexto para seu egoísmo, assim, professos cristãos cujo coração é cobiçoso procurarão ocultar seu egoísmo sob uma consciência fingida. Eles temem que, adotando a doação sistemática, estamos nos tornando como as igrejas nominais. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus capítulo 6, verso 3. Parecem possuir o consciencioso desejo de seguir exatamente a Bíblia, como eles a entendem acerca desse assunto, mas negligenciam completamente a clara admoestação de Cristo. Vendei o que tendes e dai esmolas. Lucas capítulo 12, verso 33. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Mateus capítulo 6, verso 1. Alguns supõem que esse texto ensina que devem fazer mistério de suas obras de caridade e realizam muito pouco, desculpando-se porque não sabem exatamente como dar.
Mas Jesus explicou isso aos discípulos. Quando, pois, derem esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mateus capítulo 6, verso 2. Eles davam para serem vistos pelos homens como nobres e generosos. Recebiam o louvor dos homens. E Jesus ensinou seus discípulos que essa era a única recompensa que teriam. Acontece com muitos que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, pois a direita nada realiza que deva ser notado pela esquerda. Essa lição de Jesus aos discípulos tinha o objetivo de repreender aqueles que desejavam receber a glória dos homens. Davam essas suas esmolas em lugares de reunião pública, e antes disso uma proclamação pública era feita anunciando sua generosidade diante do povo. Muitos davam grandes somas meramente para ter seu nome exaltado pelos homens. Os meios dados dessa maneira eram frequentemente extorquidos de outros, pela opressão aos assalariados e aos pobres. Foi-me mostrado que esse verso não se aplica àqueles que têm a causa de Deus no coração e usam humildemente seus meios para fazê-la avançar. Minha atenção foi chamada para estes versos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versos 16 e 20. Vi que esse testemunho das Escrituras é harmônico quando corretamente compreendido. As boas obras dos filhos de Deus são a mais efetiva pregação que os descrentes podem ouvir. Eles, os incrédulos, pensam que deve haver um forte motivo atuando no cristão para ele negar a si mesmo e usar seus bens na tentativa de salvar os semelhantes. Esse espírito é diferente daquele do mundo. Tais frutos testificam que seus possuidores são cristãos genuínos. Parece que estão constantemente rumando para cima, para um tesouro imperecível. O doador deveria ter um desígnio apropriado em cada dádiva e oferta, não para sustentar alguém na inatividade, nem para ser visto pelos homens ou obter fama, mas para glorificar a Deus na divulgação de sua causa. Alguns fazem grandes doações à obra de Deus, enquanto seu irmão, que é pobre, pode estar sofrendo ao seu lado, e eles nada estão fazendo para lhe aliviar o sofrimento. Pequenos atos de bondade feitos em favor de seu irmão, de modo discreto, uniriam os corações e seriam notados no céu. Vi que em seus preços e salários o rico deveria fazer diferença em favor dos aflitos, das viúvas e dos pobres dignos entre eles. Mas com frequência se dá o caso de o rico tirar vantagem do pobre, obtendo todo o benefício possível e exigindo pelos favores concedidos até o último centavo. Isso tudo está registrado no céu. Eu conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Hoje, o pecado predominante na igreja é a cobiça. Deus se desagrada com seu povo por seu egoísmo. Seus servos têm dispensado tempo e energias para levar-lhes a palavra da vida, mas muitos têm demonstrado por seus atos que a consideram de pouco valor. Se podem ajudar o servo de Deus de um jeito ou de outro, algumas vezes o fazem. Frequentemente, porém, deixam que se vá sem fazer quase nada por ele. Se empregam um operário diarista, precisam pagar-lhe o salário devido. Contudo, não procedem assim com o servo do Senhor. Ele trabalha por eles em palavra e doutrina, suporta pesadas cargas do trabalho sobre si, pacientemente lhes mostra pela palavra de Deus os perigosos erros que prejudicam o ser humano. Destaca a necessidade de arrancar sem demora as ervas daninhas que sufocam a boa semente. Retira do tesouro da palavra coisas velhas e novas para alimentar o rebanho. Todos reconhecem terem sido beneficiados, mas a venenosa planta da cobiça está tão arraigada que eles permitem ao servo de Deus ir embora sem prover-lhe as coisas temporais. Prezam seu exaustivo trabalho tanto quanto seus atos o demonstram. Diz a testemunha verdadeira: Eu conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 19.
Vi que os servos de Deus não estão colocados além do alcance das tentações de Satanás. Com frequência, são eles terrivelmente assediados pelo inimigo e têm uma árdua batalha a ferir. Se pudessem ser liberados de sua comissão, alegremente trabalhariam com as próprias mãos. Seu trabalho é requerido por seus irmãos, mas quando eles o veem considerado tão levianamente, ficam deprimidos. É verdade que eles olham para sua recompensa final e isso os sustém, mas suas famílias precisam de alimento e roupas. Seu tempo pertence à Igreja de Deus e, portanto, não está à sua disposição. Eles sacrificam o convívio com suas famílias para beneficiar a outros, e ainda alguns beneficiários de seu trabalho pastoral são indiferentes às suas necessidades. Vi que é uma injustiça deixá-los seguir o caminho e frustrá-los. Eles pensam estar aprovados por Deus, quando ele despreza seu egoísmo. Esses egoístas não apenas serão chamados a dar contas a Deus pelo uso que fizeram do dinheiro do Senhor, mas toda a depressão e mágoas que causaram aos escolhidos servos de Deus e que debilitaram seus esforços serão debitados na conta desses mordomos infiéis. A testemunha verdadeira declara: eu conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 19. O coração cobiçoso e egoísta será provado. Alguns estão dispostos a dedicar a Deus uma pequena parte das rendas de seu tesouro terreno. Esses recuariam horrorizados se você lhes falasse do capital. O que têm eles sacrificado por Deus? Nada. Professam crer que Jesus está voltando, mas suas obras negam-lhes a fé. Cada indivíduo viverá pela fé que possui. Professo de coração falso, Jesus conhece as suas obras. Ele odeia suas ofertas mesquinhas e seus sacrifícios defeituosos.